maioria dos cristãos aprenderam que o dízimo é bíblico, e que devemos dar 10% de toda a nossa renda para a igreja. Quem não paga o dízimo está roubando de Deus e está vulnerável ao devorador, que segundo esse ensino, é o próprio diabo que vai ter legalidade para tocar na vida financeira do crente que é infiel nos dízimos. E por fim, quem não paga o dízimo é ladrão, e os ladrões não herdarão o reino dos céus. Isto é tudo que ensinam na maioria das igrejas. Mas, assista esse vídeo até o final e verá que não é bem assim. Os cristãos estão dizimando de modo errado. Para prosperar e ser bem-sucedido financeiramente, é que as pessoas dizimam. O dízimo não é proteção financeira. Não é porque eu sou dizimista que serei bem-sucedido financeiramente em tudo e nunca vou ficar desempregado ou doente. Coisas ruins também acontecem na vida de dizimista fiel. Porque você dá os dízimos por constrangimento, medo de roubar, ou obrigado pelas normas da igreja. Não há um só versículo no Novo Testamento que registre a obrigatoriedade de o cristão dizimar. O cristão não é obrigado a dar o dízimo, nem por medo do devorador, ou de ser amaldiçoado, porque o dízimo é um mandamento da lei judaica. Além disso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, e Ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Infelizmente, muitas igrejas têm se tornado bem parecidas com a antiga igreja romana, que usava as indulgências como fonte de lucro, induzindo os fiéis a contribuírem por medo da maldição, a comprarem sua salvação do inferno e do purgatório. Se o crente é amaldiçoado pela falta do seu dízimo, é ladrão, como pode estar liberto? Isto nos faz julgar o irmão e afirmar que o sacrifício de Cristo não foi suficiente na sua vida, como fazia a igreja romana. Devemos compreender a diferença entre contribuir em lei e o contribuir em graça, para não ficarmos debaixo de maldição, e obrigados a guardar toda a lei, se escolhermos seguir o mandamento dela, como disse o apóstolo Paulo, pois quem cumpre o mandamento da lei é obrigado a guardar toda a lei. Na graça, cada um deve contribuir segundo propôs no seu coração. Você vive debaixo da graça e não debaixo da lei. É por este motivo que se torna um erro gravíssimo o uso de Malaquias 3:10, em plena graça. Infelizmente, muitos se comportam como aqueles que queriam atirar a primeira pedra na mulher adúltera. Muitos chegam ao absurdo de constranger o irmão ou irmã, expondo a vergonha de ter o seu nome numa relação de não dizimistas pregada na porta da igreja. Quando não, tiram-lhe o ministério ou discriminam. Mas, quando é um irmão que dá um dízimo elevado, este, muitas vezes, é o mais honrado na igreja. Os conservadores do dízimo pela lei esqueceram que, tanto o dízimo como o sábado e o lavar as mãos eram tradições judaicas e não gentílicas. Só que dízimo passou a ser a única tradição judaica que o sistema religioso vem mantendo até hoje no seio da igreja gentílica. Ao invés de incentivar os cristãos, com amor, a contribuírem na casa de Deus, muitas autoridades obrigam o pagamento do dízimo. Estão ensinando que quem não dá o dízimo ainda não é salvo e vai para o inferno. Quem não dá o dízimo está roubando e os ladrões não vão para o céu. Dessa maneira estão ensinando que a expiação não é feita pelo sangue e sim pelo pagamento do dízimo. Ninguém é salvo por pagar o dízimo. O crente é salvo pelo sacrifício de Jesus. Pregar que o crente é salvo por pagar o dízimo é heresia. É mais um erro grave. Não temos o dever de chamar de ladrão a quem Jesus libertou. Se ele contribui com 0% ou 100% é uma atitude pessoal. Ele é livre para decidir. Bem diferente do que vemos hoje. Os levitas não recebiam dinheiro, eles comiam das ofertas. De separarmos o dízimo de cada uma das produções agrícolas na terra de Israel durante os anos de produção. É costume e obrigação de cada judeu separar um dízimo, um décimo do seu ganho e dar isso para a caridade.